Canadá, que por muito tempo foi exemplo de boas políticas de imigração, agora enfrenta um grande dilema. Desafios econômicos e sociais estão se acumulando e as decisões de Justin Trudeau, incluindo sua renúncia ao cargo de líder do Partido Liberal, refletem um país à beira de uma mudança. Mas como que o país chegou a esse ponto? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Canadá se tornou um dos destinos mais procurados por imigrantes, reconhecido mundialmente por suas políticas abertas e inclusivas. O marco dessa transformação aconteceu em 1967, quando o país introduziu um sistema inovador de pontos para a imigração, que priorizava fatores como qualificação profissional, proficiência no idioma e experiência de trabalho, ao invés de nacionalidade ou etnia. E não é à toa que esse modelo é o que guia o sistema até hoje. Nos anos 80 e 90, o Canadá consolidou ainda mais sua imagem como um refúgio para aqueles em busca de novas oportunidades e segurança. Durante esse período, o governo criou o programa de patrocínio familiar, permitindo que cidadãos e residentes permanentes patrocinassem familiares para emigrarem. Além disso, aumentaram as cotas para refugiados, reforçando a reputação do país como um porto seguro. Em 2002, a Lei de Imigração e Proteção a Refugiados modernizou ainda mais o sistema, tornando-o mais eficiente e alinhado com as necessidades econômicas. Em 2015, o Express Entry surgiu, que é um modelo baseado no mérito que facilitou a entrada de profissionais qualificados, atendendo à demanda por habilidades específicas no mercado de trabalho canadense. Atraente também para estudantes internacionais e empreendedores, o Canadá se tornou um destino ideal para jovens talentos de todo o mundo com promessas de qualidade de vida e oportunidades de carreira. No entanto, esse crescimento acelerado trouxe novos desafios. A alta demanda por moradia, especialmente em cidades como Toronto e Vancouver, fez os preços dispararem. Simultaneamente, os serviços públicos como saúde e educação começaram a sentir o peso da população crescente. Muitos canadenses começaram a sentir que o governo estava perdendo o controle sobre o ritmo da imigração, principalmente em relação à capacidade do país de absorver novos imigrantes sem comprometer a qualidade de vida da população local. Trudeau, que sempre foi um defensor das políticas de portas abertas, se viu diante de uma situação sem precedentes. O governo projetou que o Canadá absorveria 2,4 milhões de novos residentes não permanentes, mas na realidade economistas duvidaram que esse objetivo fosse viável. Até 2025, estima-se que 1,3 milhão de residentes não permanentes perderiam seus vistos, o que representaria 2% da população, e isso é algo inédito. Para que esse plano funcionasse, uma grande parte desses residentes precisaria deixar o país ou mudar de status nos próximos 2 anos. Embora Trudeau tenha garantido vagas para parte dessa população, a realidade é que muitos imigrantes querem permanecer no Canadá. Como consequência, protestos surgiram por todo o país. Em meio a uma crise habitacional e serviços públicos sobrecarregados, a política de imigração de Trudeau, antes uma bandeira de seu partido, se tornou um dos maiores desafios de sua gestão. E para conhecer melhor essa história, é importante entender de onde vem esse líder político. Justin Trudeau chegou ao poder em 2015 com a promessa de renovação e otimismo para o país. Filho do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, ele representava a continuidade de uma dinastia política, mas com uma visão progressista. Sua vitória foi impulsionada pela promessa de um governo mais inclusivo, voltado para gerações mais jovens. Ao assumir, Trudeau enfrentou desafios econômicos, como a queda nos preços do petróleo e a necessidade de modernizar as relações comerciais do Canadá, especialmente com os Estados Unidos. Contudo, sua trajetória política não foi isenta de controvérsias. O escândalo da SNC-Lavalin em 2019 envolveu acusações de corrupção e afetou também a imagem de Trudeau, criando divisões no Partido Liberal. Apesar das derrotas, ele conseguiu se reeleger, mas sem a maioria absoluta, que o forçou a um governo de minoria vulnerável à oposição. A pandemia de Covid-19 também testou o governo Trudeau. A resposta rápida com pacotes de apoio econômico foi bem recebida, mas as consequências econômicas, como a inflação e altas taxas de juros, começaram a afetar a popularidade do governo. Em 2022, protestos contra as medidas de restrição, como o bloqueio de caminhoneiros em Ottawa, revelaram uma crescente insatisfação popular. O Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, capitalizou essas preocupações. A questão da imigração e a pressão por uma política mais restritiva se tornaram centrais na campanha conservadora. O golpe final para sua liderança veio com a carta de demissão de sua vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland, que o acusou de tomar decisões erradas em um momento de crise econômica. Com isso, o Canadá está agora em um período de transição política, mas o futuro político de seu governo está em risco.
Uma votação nacional está prevista para acontecer até outubro de 2025, com a possibilidade de ocorrer antes, dependendo das movimentações políticas. A insatisfação popular e os protestos, como o de 2022 contra as políticas de Covid-19, deixam claro que as eleições que se aproximam serão um grande desafio para o Partido Liberal, com o Partido Conservador liderando como favorito nas pesquisas. O cenário atual coloca o Canadá à beira de uma mudança significativa, tanto em termos de liderança política, quanto na forma como o país vai lidar com questões cruciais como imigração e os desafios econômicos internos. O futuro da imigração no Canadá vai depender de como o próximo governo vai equilibrar as demandas econômicas com os direitos dos imigrantes. Isso além de estabilizar um sistema de habitação sobrecarregado e serviços públicos em crise. A política de imigração, que foi uma base de sucesso para o país, agora se tornou um dos maiores desafios, refletindo uma realidade global cada vez mais difícil de administrar.